A constituição do movimento dos capitães é bastante semelhante em todos os territórios. Reuniões, comissões, mensagens entre cá e lá, para sabermos o que fazer nos vários momentos. Há momentos especiais, evidentemente, mas eles estão aí também descritos. Portanto, depois do 25 de Abril, o que é que aconteceu em Moçambique? Em Moçambique não aconteceu nada que se parecesse com a Guiné e nada que se parecesse com Angola. O MFA local, que estava organizado e que vinha do movimento dos capitães, assumiu o protagonismo que o programa do MFA lhe atribuía, portanto, era representante local do MFA de Lisboa, que, no fundo, o que era? Parecia-nos a nós, no início, logo a seguir, que era a preparação dos militares e das Forças Armadas para uma transição pacífica. Nós estávamos numa situação de guerra, as Forças Armadas estavam em confronto com os movimentos de libertação e era necessário preparar toda essa estrutura para esta transição pacífica. Mas a ambiguidade das posições das novas autoridades de Lisboa, no fundo, levou-nos a entrar também neste processo por forma a obtermos aquilo que nós, em qualquer destes territórios, pretendia, que era o fim da guerra. E nós percebemos, evidentemente, que as contradições que havia aqui no movimento das Forças Armadas acabaram por se refletir também no MFA local. E o MFA local acabou por assumir um pouco essas contradições, um pouco aquilo que não se passou na Guiné, que se veio a passar depois. Portanto, aqui foi logo no dia seguinte, mas na Guiné veio a passar-se depois com o tal outro movimento, os oficiais, que foi possível integrar também no mesmo movimento e no mesmo desejo de dar seguimento à tal linha que tinha sido suprimida do programa do MFA. Portanto, o que é que se passou? O MFA local estava vitorioso, como em todo lado, mas com diminuta capacidade de agir, porque as autoridades continuavam, as autoridades administrativas, as autoridades militares, o comandante-chefe, tudo isso continuou, a estrutura militar continuou. Havia dificuldade em definir um rumo em direção ao fim da guerra, portanto, isso não foi definido, e não estava definido no programa do MFA, e não foi definido de imediato, portanto, havia dificuldade em nós sabermos o que é que era necessário fazer, o que é que nós podíamos fazer. Portanto, o MFA local ficou entre estas duas realidades. Por um lado, a guerra, que continuava, portanto, parecia continuar, não é? E a incapacidade dos comandos de reconhecerem a mudança. Portanto, para os comandos locais, em Moçambique, houve muita dificuldade em reconhecerem que havia uma mudança num determinado sentido, que era o fim da guerra. Até porque, de alguma maneira, tinham o apoio também dessa tal dualidade que emergia aqui em Lisboa. Bem, as perplexidades deste movimento, no fundo, é uma distância muito grande, não é? Até Moçambique. E, portanto, ali vão-se aprofundando essa relação que havia com o MFA de Lisboa, com as várias atitudes e opiniões e posições que o MFA aqui tomava, mas a verdade é que quando lemos o programa do MFA, aquele que foi aprovado, nós vimos que não havia nenhuma solução para a guerra. Portanto, havia aqueles princípios, mas não havia uma solução para a guerra. Depois, a seguir, a Junta de Salvação Nacional faz uma declaração em cima. E essa declaração contém a ideia da defesa do Portugal pluricontinental. Isto era a linguagem que vinha do anterior e parecia que o 25 de Abril não tinha tido qualquer influência na posição destas autoridades, ou destas novas autoridades. Depois o discurso de Costa Gomes nas visitas que fez a Angola e Moçambique. O Jornal Costa Gomes tinha ido a Angola e Moçambique antes do 25 de Abril, em fevereiro, principalmente em Moçambique, por causa dos acontecimentos da Beira. E foi depois do 25 de Abril, e o discurso que ele fez era quase igual. E, portanto, havia aqui estas contradições no novo poder de Lisboa, não deixavam espaço para qualquer orientação, qualquer decisão, qualquer definição
para onde é que íamos. E, portanto, estas eram as perplexidades dos elementos do MFA em Moçambique, como noutros territórios, evidentemente. Ora bem, mas nós, no local, lá, tínhamos certezas. Perplexidades, por um lado, em relação ao poder emergente, mas certezas. Tínhamos a certeza da posição dos movimentos de libertação e da Frelimo, no caso de Moçambique, que fez um comunicado, 3 dias depois, a dizer exatamente como é que devia ser. E não era ambígua. A Frelimo não era ambígua. Era o reconhecimento do direito dos povos coloniais à autodeterminação e independência e o reconhecimento do movimento de libertação, ou dos movimentos de libertação que tinham lutado contra o colonialismo como representantes legítimos dos povos. Portanto, isso era o essencial. E depois a definição de um período de transição para a passagem da soberania. E não havia dúvida nenhuma, portanto, nós tínhamos essa certeza, porque líamos os documentos e sabíamos disso. Depois a posição dos soldados portugueses, tanto dos soldados de Moçambique como os de Portugal. Portanto, já vos falei várias vezes nisso. Os soldados de Moçambique, no dia seguinte, disseram que não havia mais operações, só defendiam o quartel e iam buscar os reabastecimentos, era a única coisa que faziam. Havia também as tais tropas que já tinham mais de 24 meses, idas daqui, portanto, as que iam aqui também disseram que no dia seguinte já tinham cumprido o seu dever, e depois havia os outros que também tomaram posições. E depois havia a realidade da guerra e o recrudescimento por parte da Frelimo. Portanto, a Frelimo, aliás, como era da sua estratégia, deu ordem para as operações militares aumentarem, não é? Em termos territoriais e também em termos de violência. E aumentaram, como eu vos mostro neste quadro, é o número de ações, o total de ações por meses, e então, em janeiro, portanto, antes do 25 de abril, 315, em fevereiro aumenta, diminui até, portanto, há ali uma estabilidade. Em março, quando já se dá notícia, já o 16 de março, já aquela ideia de que vai haver alguma coisa, aumentam 14%, mas em abril aumentam 41%. E em maio aumentam 47%. Isto há um recrudescimento da ação militar da Frelimo, como estava, evidentemente, como seria previsível. E as Forças Armadas Portuguesas, nesta sequência, não tinham qualquer capacidade de ação contra este movimento, já que já nem sequer havia equilíbrio antes do 25 de abril, em termos normais, quanto mais numa situação destas. Ora, então, quais eram as posições do MFA de Moçambique? Que a guerra devia acabar, e tinha que se definir rapidamente que tinha que acabar, que eram urgentes negociações com a Frelimo, exatamente por causa desta circunstância e desta situação, que era necessário reconhecer o direito à autodeterminação e independência e que a Frelimo devia ser reconhecida como o único representante de Moçambique. Portanto, no fundo, nós passámos a assumir um papel de defesa do movimento de libertação, coisa que não devíamos ter sido obrigados a fazer. Nós tivemos que desempenhar esse papel. Então, finalmente, como sabem, há o Acordo de Lusaka, depois de todas estas lutas, há a Lei 7, não vou falar da Lei 7, que já falámos aqui, em que, de facto, se reconhece o direito dos povos à independência, e depois há a negociação com a Frelimo, primeiro em Lusaka, depois em Dar es Salaam e, finalmente, em Lusaka, em 7 de setembro, é assinado o acordo. O acordo são 2, há o acordo geral e depois há o acordo de cessar-fogo. Estão todos publicados, vocês podem ter em qualquer lugar na internet acesso a todos estes acordos. Este acordo foi publicado em 7 de setembro, define aqui os termos em que se vai fazer a transição, não é, e a passagem da soberania. Depois, como consequência disso, ao 7 de setembro, principalmente em Lourenço Marques, que agora é Maputo, a capital, que é a tomada do Rádio Clube, que era praticamente a única estação emissora de Moçambique, tanto na capital, em Lourenço Marques, como depois nos emissores regionais, nas várias capitais distritais, por uma minoria de brancos, não é? Um movimento que se formou, que se foi constituindo e que emergiu nesta altura contra o acordo, com algum apoio em Portugal. Tudo isso ainda é objeto de investigação
se não havia simultaneidade de uma série de ações em Portugal, que conduziu ao 28 de setembro, ações em Moçambique, que foi precipitado, ser 7 de Moçambique, mas foi precipitado por causa do acordo, antes da entrada de Frelimo, e também em Angola, que houve os acontecimentos depois, em outubro. Portanto, depois podemos falar disso, mas o que aconteceu foi isso e é muito conhecido. A posse do governo de transição, que era previsto no acordo, há um governo de transição com ministros portugueses e ministros nomeados para Frelimo, um alto comissário português, que é o almirante Vítor Crespo, o primeiro-ministro é moçambicano, Joaquim Chissano, e a tomada de posse no dia 20 de setembro de 74, portanto, alguns dias depois da assinatura do acordo. E depois, isso leva e conduz, depois de um período de transição bastante tranquilo, à independência no dia 25 de junho, com a mudança das bandeiras, numa cerimónia no estádio da Machava, em Lourenço Marques, onde nós estivemos presentes, porque estivemos em Moçambique até ao dia seguinte à independência. E isto foi o que se passou em Moçambique.